Por que um cristão não pode ser de esquerda? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Em primeiro lugar, nós temos que pensar nas questões morais, porque é justamente na questão moral que existe o maior embate entre a ideologia de esquerda e o cristianismo. E precisamos entender primeiro o que é moral, o que é imoral e o que é amoral para a gente entender como essa luta ela acontece. Moral é um conjunto de leis e regras baseadas em princípios e valores desse grupo. Então, essas leis e regras é que vão estabelecer limites e espaços aonde esse grupo vai poder atuar, como ele vai pensar a vida, como ele vai se posicionar diante do mundo. E o que é imoral? Imoral é quando alguém que faz parte desse grupo quebra essas regras. E quando ele quebra essas regras, ele está quebrando princípios e valores que ele mesmo elencou como sendo importante. E por isso que ele é imoral. Porque ele, sendo de um grupo, ele quebra as leis desse grupo e se coloca contra as leis que os seus próprios princípios e valores estabeleceram. Então, ele é considerado uma pessoa imoral. E o que é o amoral? A moral é aquela pessoa que não faz parte desse grupo. Por isso ela não se vê obrigada a cumprir essas leis e regras, porque ele está fora desse grupo, ele não faz parte. Ele não convenciona essas regras porque elas não fazem sentido para ele. Então ele é um amoral, porque ele não segue leis e regras de determinado grupo social. Então, entendendo isso, quando a gente olha para a ideologia de esquerda e para o cristianismo, o que nós percebemos? Que há um embate entre essas leis e regras. As leis e regras que regem o cristianismo em oposição direta às leis e regras da ideologia de esquerda, né? Então, quando elas se encontram, elas entram em choque. Por quê? Porque elas estão em inteira oposição. E aí, nos próximos vídeos, eu vou falar para vocês por que essa oposição acontece, como ela se dá e como ela se desenvolveu na história até chegarmos aos dias de hoje. A primeira coisa que você precisa entender é que a ideologia de esquerda ela está em combate direto com as leis e regras do cristianismo. E quando eu falo leis e regras do cristianismo, eu não estou falando só de uma cultura judaico-cristã. Eu estou falando exatamente das leis e regras que você, cristão, segue. Daquelas leis e regras que estão escritas na Bíblia, naquele livro que você se obedece, naquele livro que você segue, naquele livro pelo qual você conhece a Jesus. Então, quando você pensa assim, eu sou um cristão de esquerda, você está dizendo assim, eu sou um imoral. Eu sou alguém que combate as próprias leis e regras. Quando você toma para si essa identidade de cristão de esquerda, você está simplesmente adotando uma identidade de alguém que é imoral. Imoral dentro do seu grupo social, dos cristãos. E para alguém da ideologia de esquerda, o cristão, ele é um amoral. Por quê? Ele está fora desse grupo. Ele não faz parte dessas regras que foram estabelecidas pela ideologia de esquerda. Então, ele é amoral. Ele está fora